Glória a Deus, aleluia, amém. Hoje nós comemoramos, como já foi falado na abertura aqui e na sala de oração, 504 anos da Reforma Protestante. 504 anos de quando um homem, Martinho Lutero, se levantou ali contra os dogmas da Igreja Católica, do Estado como império ali dominando também a Igreja. E pela graça, pela fé, nós fomos também alcançados, amém? Glória a Deus. E esses foram os 5 solas, os 5 somente, traduzindo para o português, que resultou dessa reforma, trazido por outros teólogos que vieram posteriormente a Lutero, porque a reforma continuou, que era somente a Escritura, somente a palavra de Deus, amém? Nada mais além da palavra de Deus, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e só a Deus a glória. Aleluia! E nós temos que perseverar nisso. Nós temos que perseverar nisso, porque infelizmente nós já até vimos alguns vídeos, e também alguns relatos, que o berço da reforma protestante, que é a Europa, hoje já está precisando de novo de um avivamento. Infelizmente, o amor ali se esfriou, as igrejas se fecharam, as grandes igrejas, as basílicas, que foram construídas, hoje são bares, são boates, ou estão simplesmente fechados, transformou em museu. O que aconteceu? O que aconteceu num lugar em que foi berço do avivamento, em que dali saíram as igrejas batistas, a igreja presbiteriana, as igrejas congregacionais, os puritanos, saíram da Europa. O que aconteceu naquele lugar? E nós temos que vigiar para que isso não aconteça entre nós. Infelizmente, nós temos relatos que no tempo de pandemia, muitas igrejas já se fecharam. Muitas igrejas estão fechadas e não irão abrir mais. Umas por questões financeiras, outras porque as pessoas simplesmente se foram. Nós precisamos vigiar para que aquilo que aconteceu com a Europa não venha acontecer no Brasil, amém? Pelo contrário, que o Brasil seja um novo celeiro do avivamento para o mundo. Porque veio da Europa para cá. As grandes cruzadas evangelísticas atravessaram o oceano para trazer a nós o Evangelho. E que daqui saiam grandes evangelistas, amém? Grandes avivalistas do Senhor, para levantar de novo, para levantar o povo de Deus nessa terra e para levar esse avivamento às outras nações que precisam do avivamento. Que eu e você possamos perseverar nesta fé, nesta graça, amém? Na palavra de Deus. Olha, Lutero almejava por ter uma Bíblia. Ele sonhava, e quando ele ganhou uma Bíblia e que ele leu que o justo viverá pela fé, foi a maior alegria e revelação da vida dele. Lutero traduziu a Bíblia para outros idiomas. A Bíblia era o seu grande contentamento, a sua grande fonte de alegria. E hoje nós temos quantas Bíblias, Quantas Bíblias nós temos em casa hoje, mas será que nós temos realmente dado valor a cada palavra, a cada escrita do Senhor para nós? Que nós possamos voltar a amar também as Escrituras, a amar a palavra de Deus, a amar a obra do Senhor, amém? A sermos nós, na nossa casa, os avivalistas do Senhor, porque o avivamento começa no nosso lar, começa na nossa casa, começa entre os nossos, nos cultos domésticos, em que nós clamamos. Diz que Lutero reunia a família, os filhos, depois que ele se casou, deixou o monastério, e constituiu famílias, teve acho que 6 filhos, e eles oravam até que eles sentissem a presença do Senhor nos cultos domésticos.
Então, aonde nós estivermos, nós devemos buscar essa presença do Senhor, clamar por essa presença em nós. E foi dito algo a Lutero, que eu anotei aqui, quando ele começou a estudar, a desenvolver a sua teologia e despertar, né, entre os doutores, entre os teólogos, chamar a atenção. Disseram a ele, um professor, disse assim: este frade há de envergonhar todos os doutores, há de propagar uma doutrina nova e reformar toda a igreja, porque ele se baseia na palavra de Cristo. Aleluia! Palavra que ninguém no mundo pode resistir e ninguém pode refutar, mesmo atacando-a com todas as armas da filosofia. Glória a Deus! O que ele tinha nas mãos era a palavra de Deus. Você tem nas suas mãos a palavra de Deus, amém? Seja um avivalista do Senhor, leve esse amor pela obra do Senhor. Não deixe que aquilo que aconteceu na Europa venha acontecer entre nós. E tudo aquilo que tem acontecido no mundo é o que nós vamos falar hoje, que é resultado do pecado. O pecado traz consequências graves na nossa vida. O pecado traz consequências graves e sérias na sociedade. O pecado traz consequências graves e sérias na família, numa nação, num continente. O que nós vemos na Europa é resultado do pecado. É resultado do egoísmo, é resultado do orgulho, é resultado da avareza, é resultado da falta de amor à família, é resultado da falta de amor a Deus, é resultado do amor aos prazeres e não ser amigo de Deus. É resultado do pecado. É resultado do pecado. Pessoas que têm buscado os próprios prazeres, pessoas capitalistas, pessoas ambiciosas, pessoas soberbas, pessoas orgulhosas. Olha o que resulta. O pecado traz graves consequências, não de hoje, mas desde que houve a queda no Jardim do Éden. Ali já houve consequências para o pecado. A terra passou a ser maldita, passou a haver dores para o parto, passou a existir a morte, passou a haver a separação entre o homem e Deus. A terra agora não produzia mais apenas frutos e sementes, mas passou a produzir cardos e abrolhos, coisas ruins. O pecado traz consequências. E nós vamos hoje ver um pouco sobre isso, para que nós possamos entender que com o pecado nós não podemos brincar. Porque às vezes a pessoa fala: eu peco e depois eu me arrependo e Deus perdoa. Sim, se nós verdadeiramente nos arrependermos, há perdão de Deus para nós. Há perdão, e essa foi uma das reformas de Lutero, porque a igreja ensinava a penitência, ensinava que nós devíamos nos autoflagelar, que nós devíamos pagar para perdão dos nossos pecados. A igreja vendia as indulgências, vendia o perdão, e Lutero disse: não, é pela cruz de Cristo, é pela obra de Cristo, e se houver verdadeiramente arrependimento em nós, Ele nos perdoa, e não é necessário penitência. Mas há consequências. O Senhor nunca disse que tiraria as consequências dos nossos pecados. O Senhor nunca prometeu que tiraria a consequência dos nossos atos. Não. Muito pelo contrário, durante toda a Bíblia, o Senhor nos mostra as consequências de cada ato nosso. De cada ato daqueles filhos, daqueles que eram até mesmo chamados filhos de Deus, o povo israelita, eles sofreram as consequências dos seus pecados. Nós vemos na palavra de Deus que o Senhor mesmo diz que Ele é aquele que traz a vingança, Ele é aquele que retribui o pecado. Há uma retribuição de Deus ao nosso pecado. Há uma retribuição de Deus. Nós vemos até pelo próprio ladrão da cruz. Uma vez até na sala dos pré-adolescentes perguntaram: mas o ladrão da cruz não foi batizado? Eu falei: não, porque o batismo não é para a salvação. O batismo é apenas para
mostrar um arrependimento e uma crença em Deus. É alguém que já recebeu a Jesus e é uma manifestação exterior, né? Um sinal que ele morreu com Cristo e ele ressuscitou para uma nova vida. E aí o adolescente perguntou assim, por que Jesus então não permitiu que a pessoa descesse da cruz? Eu falei, porque Jesus, Deus não tira as consequências dos nossos atos. O próprio ladrão disse assim, o Senhor está aqui sem merecer, mas nós estamos por consequência dos nossos atos. Vamos abrir lá em Gênesis 3. Gênesis 3, eu vou ler a partir do versículo 1. Glória a Deus. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então aqui nós vemos como o pecado entrou. Entrou por uma cobiça, entrou por um desejo, entrou por uma vontade, uma ambição de ser como Deus, de ser igual a Deus. E essa é a forma que o inimigo ainda continua atuando nas nossas vidas. Não foi diferente com todos os homens da Bíblia e também não é diferente entre nós. O inimigo, ele atua nessas três áreas: na concupiscência, ou na cobiça da carne, no nosso desejo, nosso prazer. Ela viu que era agradável para se comer. Ela viu também que era agradável aos olhos. O inimigo traz também coisas belas
bonitas, que nos atraem. O inimigo traz também a soberba da vida. Não foi assim também com Jesus, que foi ali dado a ele uma tentação para que ele transformasse as pedras em pães. Lhe era lícito comer. Nos é lícito comer, porém não seria da forma como Deus determinou, porque ali ele estava numa provação diante de Deus, e ele não poderia usar do seu poder para transformar uma pedra em pão. Assim também, como lhe foi dado o direito de ter todos os reinos, né, a soberba da vida, desde que ele adorasse o inimigo. Também ele disse não, somente ao Senhor Deus adorarás e prestarás culto. Também foi dado a ele, né, de se lançar e chamar para que Deus lhe enviasse anjos. E ele também disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o inimigo ele vem também da mesma maneira, com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, com aquilo que é bonito. E o pecado entrou dessa maneira na humanidade. E o pecado contaminou a humanidade, nós somos afetados. Todos nós somos pecadores. As palavras hebraicas que pode definir, né, o pecado, algumas palavras usadas, chatá, desvia do caminho, errar o alvo. Ali a mulher, o homem se desviaram do caminho, se desviaram da vontade de Deus, erraram o alvo. Avel e Avon, olha Avon aqui, ó. Palavra avô, hein, gente? Falta de integridade, desonestidade, iniquidade, afastar-se intencionalmente do caminho da justiça. Houve ali uma intenção do coração de Eva, de se afastar daquilo que Deus havia determinado. Quantas vezes nós também, vem sobre nós uma intenção, algo intencional de nos afastar do caminho da justiça. Pecha, ou pechar, transmite a ideia de revolta e rebelião contra uma autoridade legítima, quebra de aliança. Ali, Eva foi tentada a se rebelar contra o seu marido e contra Deus. Rebelião, algo que começou com Satanás no céu, se revoltando contra a autoridade de Deus, e que ele veio e incitou Eva a se rebelar também contra Deus. E esse é um pecado que está nos nossos corações, porque nós fomos afetados. Todos nós já nascemos com um pecado em nós, e mesmo aceitando, recebendo a Jesus, nós continuamos pecadores. Nós não estamos livres desse sentimento, muitas vezes que quer aflorar, de rebeldia contra a palavra de Deus, de rebeldia contra a vontade de Deus nas nossas vidas. É por isso que nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo, porque aqueles que cogitam, né, vivem uma vida pelo Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito. Mas aqueles que andam na carne, eles cogitam das coisas da carne. E Paulo estava falando para quem? Estava falando para os cristãos. Não estava falando para não cristãos. Como nós podemos vencer esse pecado que habita em nós? Pelo Espírito Santo, amém? Uma vida cheia do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo e não com vinho, em qual há dissolução. Porque no Espírito nós podemos vencer a vontade da carne, rachar, maldade, culpa moral ou fugir impiamente das regras estabelecidas. Foi estabelecida ali uma regra e eles fugiram. Quantas vezes nós, seres humanos, mortais, queremos fugir das regras? Desde criança, os pais dão uma regra e os filhos querem fugir das regras. O professor dá uma regra e os alunos querem fugir da regra. É a caneta, mas pode ser a lápis. É em dupla, mas pode ser em 3. Tudo isso é fugir da regra estabelecida. Nós temos em nós uma natureza humana que é contrária à vontade de Deus. É uma luta constante e diária, mas que nós poderemos vencer pela palavra, pela fé, pela graça, amém? Aleluias! Nós poderemos vencer e nós precisamos vencer. Há uma palavra também que diz racham, culpa, não um sentimento de culpa, eu estou me sentindo culpado. Não, uma culpa objetiva, você é realmente culpado pelo seu ato diante de Deus.
Independe do seu sentimento, você é culpado. Mas graças a Deus que Cristo levou na cruz do Calvário a nossa culpa. Ele levou sobre si a nossa iniquidade, a nossa culpa estava sobre ele. Andar errado está sobre nós, homens. Precisamos da luz da palavra. Por isso que Jesus disse: eu vos deixarei o meu Espírito, o qual vos ensinará a seguir a verdade, o caminho da verdade. Porque há em nós uma natureza humana que nos faz andar errado. Na palavra grega, harmatia, palavra mais abrangente para o pecado no Novo Testamento, desvio do caminho da justiça. Todos nós precisamos da graça de Cristo para caminharmos no caminho da justiça. O pecado é uma grave e deliberada revolta contra o próprio Deus, que naturalmente resulta na transgressão de sua lei. Adão e Eva decidiram transgredir a palavra de Deus e a sua vontade. Deliberadamente, eles decidiram não obedecer a Deus. Pecado é uma inclinação interior. As pessoas poucas vezes têm, as pessoas que eu digo, as pessoas do mundo, as pessoas que não têm a revelação da palavra, ainda não receberam essa revelação que Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. Eles pensam que pecado, e muitas vezes nós, falar em pecado, eu não estou em pecado, eu não estou bebendo, não estou fumando, eu não matei ninguém, eu estou andando certinho. Mas pecado não são apenas atos externos e concretos, mas é uma atitude interior, uma força interior que em nós opera, uma condição inerente ao homem, um poder controlador desconhecido por muitos. É esse poder que opera, é esse o poder que opera na humanidade, é esse poder que opera em nós também. Porque Paulo disse: o querer fazer o bem está em mim, mas não efetuá-lo, mas é pelo Espírito. Porque há um poder em que em mim opera de fazer o mal. Esse poder está em nós, é uma disposição interior inerente que nos inclina para atos errados. Os motivos são tão importantes quanto as ações. É por isso que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser salvo por boas obras. Porque nós fomos depravados, nós fomos atacados nas nossas motivações. Nós nunca teremos por nós mesmos motivações corretas diante de Deus, porque lá no Éden nós já fomos atacados na nossa natureza. É por isso que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas e as obras? As obras Deus preparou para que nós praticássemos. As obras foram preparadas por Deus, antes mesmo, de nós sermos alcançados. Deus já preparou boas obras para cada um de nós, para que nós andássemos nela, para que nós praticássemos essas boas obras. Mas pelas boas obras ninguém pode ser salvo, nem se for bonzinho, nem se for legalzinho, nem se for amiguinho, não é salvo, porque ninguém, absolutamente ninguém. A palavra diz que não há um justo, nenhum sequer, apenas houve um, Cristo Jesus, aquele que veio para remir os nossos pecados. E a força, a motivação é tão importante quanto os atos. É por isso que Jesus disse: vocês não adulteram apenas na prática, mas quando vocês pensam, vocês já adulteraram. Porque é uma força interior, há uma motivação interior. Não basta você matar, não precisa você chegar a concluir o homicídio. Se no teu pensamento você já desejou a morte, você já cometeu o homicídio. Porque há em nós um poder que foi viciado, um poder que foi deturpado ali no Éden. Um sentimento, nós pecamos pelos nossos sentimentos, nós pecamos nas nossas emoções, nós pecamos nas nossas motivações. É uma questão de pensamento, disposição ou estado interior. Eu anotei: pecado é a incapacidade de viver de acordo com o que Deus espera de nós, devido ao que fazemos, pensamos e somos. Isso é pecado. E isso, sem Jesus, é desespero. Sem Cristo é desespero. Nós pensarmos que, por nós mesmos, nós somos incapazes de viver de acordo com o que Deus espera.
de nós devido ao que fazemos, pensamos e somos. É desespero. Mas em Cristo Jesus é esperança, amém? Em Cristo Jesus é esperança, porque agora, como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, amém? Cristo vive em nós, mas nós precisamos ser cheios da palavra, precisamos ser cheios do Espírito, precisamos orar continuamente para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito, mas os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. O pecado, ele é rebelião e desobediência, é uma rejeição, uma rebeldia contra a palavra de Deus. Até mesmo quando nós pregamos a palavra para alguém, quando essa pessoa não recebe a mensagem, é uma rebeldia. É uma rebeldia contra a palavra de Deus, contra aquilo que o Senhor está falando. Ele não entendeu, mas há nele uma rebeldia que o pecado trouxe lá no Éden contra a palavra de Deus. Por isso ele não recebeu, e por isso também ninguém, absolutamente ninguém é indesculpável diante do Senhor. Ninguém. Somente Cristo pode tirar a nossa culpa, amém? Somente Cristo pode perdoar os nossos pecados. Abre lá em Romanos 1. Romanos 1, 18 a 25, diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adorar e servir as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então aqui fala de uma rebeldia contra a vontade de Deus, e que a todos foi manifestada a glória de Deus. É manifestada, em Salmo 19 fala que os céus proclamam a glória de Deus. O próprio céu proclamam a glória de Deus. Então todos, pela natureza, são capazes de conhecer, de ver que há um Deus. E por isso ninguém é indesculpável. Aqui diz que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, quando eles recusam a palavra de Deus, quando nós mesmos recusamos a palavra de Deus, é por causa da rebeldia que há em nós. A rebeldia contra a verdade, a rebeldia contra a palavra do Senhor, a rebeldia contra a vontade de Deus. Que nós precisamos todos os dias submeter a nossa carne ao Senhor, submeter a nossa vontade ao Senhor, para que cada dia nós possamos viver a vontade do Senhor nas nossas vidas, amém? Todos nós, cada um de nós, lá em Tiago diz assim, que cada um é tentado segundo a cobiça que há no seu coração. Que Deus a ninguém tenta, de Deus não pode tentar ninguém para o mal, mas cada um de nós somos tentados segundo o nosso desejo, segundo a nossa cobiça. E aí que o inimigo, atua, não que ele coloca, mas porque já está em nós.
E aí ele tenta você nessa área. Abre em 1 João 2. João 2, de 15 a 17. Diz assim: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Há uma promessa de Deus para nós. Há uma promessa. O mundo está aí para nos atrair, com tudo aquilo que é belo, bonito, que pode satisfazer os nossos desejos. Mas o Senhor tem uma promessa na sua palavra, que aquele que faz a sua vontade permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus. E foi isso que ele disse lá no Éden: se vocês comerem, certamente morrerão. Mas aqueles que obedecem, certamente viverão. Amém? E não foi o que aconteceu? Eles não morreram fisicamente, mas houve uma separação deles de Deus. Tanto é que quando Deus foi até eles, eles fizeram o quê? Se esconderam. O pecado faz com que a gente se esconda de Deus. O pecado faz com que a gente se esconda das pessoas. O pecado traz separação. O pecado traz divisão. Traz uma consequência. Desde o Éden e até hoje, o pecado tem trazido consequência também para nós que estamos no corpo de Cristo. Temos vivido consequências dos nossos pecados. Nós ainda somos pecadores. O próprio apóstolo João disse que quem diz que não peca é mentiroso, porque todos nós pecamos. Nós não vivemos mais na prática do pecado, mas nós ainda temos em nós essa natureza. Nós ainda temos em nós essa natureza pecaminosa, que faz com que, se nós não andarmos no Espírito, nós venhamos a nos inclinar às coisas da carne. E nós precisamos estar atentos, vigiando a todo tempo, para que nós não venhamos a satisfazer isso que está aqui, que o apóstolo João nos disse: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, ou a soberba da vida, a ostentação dos bens. Essa é a luta de todo ser humano. Ser atraído por aquilo que é prazeroso. Ser atraído pelos deleites. Ser atraído pelos prazeres da vida. Por aquilo que traz satisfação. E a nossa luta, não que Deus não queira que nós sejamos abençoados, sim, Deus nos abençoa, mas isso não pode estar no nosso coração, amém? Isso não pode ser o alvo, o desejo do nosso coração. 1 João aí mais para frente, deixa eu ver se eu acho aqui, glória a Deus. 1 João 5 a 9, 3 de 7 a 10. 1 João 1, de 5 a 9, fala que, se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. 1 João 2 e 1, 2, diz assim: se porém alguém pecar, temos intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Tá? 1 João 2, 1 e 2, depois eu vou para o 3. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. De todo o mundo é de todos aqueles que o receberam. Amém? Cristo não perdoou os pecados de todo o mundo, mas apenas daqueles que o receberam. 1 João 3, de 7 a 10. Diz assim:
Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Então aqui diz que nós que somos nascidos de Deus, nós não devemos viver na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece em nós e por isso nós não podemos estar no pecado, porque somos nascidos de Deus. Nós ainda temos em nós essa natureza pecaminosa. Você vai ser atraído, você vai ser tentado, você vai ser levado muitas vezes a desejar coisas que Deus não tem para você. Mas você deve sempre se lembrar que você é nascido de Deus, que você tem a semente de Deus em você e que por causa desse amor, por causa dessa presença, por causa desta palavra, você deve rejeitar o pecado na sua vida. Você deve dizer não ao pecado. Você vai ser muitas vezes tentado, às vezes você vai ser até levado a pecar no pensamento e você vai precisar se arrepender pelo seu pensamento, mas não deixar com que isso venha se externar, não deixar com que esse pecado venha à tona. Você venha rejeitar essa tentação que o inimigo tem trazido na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você é nascido de Deus, você tem a semente de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, não vive na prática do pecado, amém? Precisamos vencer o pecado em nós, precisamos vencer a tentação, para que nós não venhamos a precisar arcar com as consequências do nosso pecado. As consequências dos pecados são sérias. E muitos não entendem essas consequências, acham que com o pecado nós podemos brincar. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos. Todos os pecados têm consequências graves. A bebedeira, a pornografia, jogos de azar, a preguiça, a soberba, o isolamento, o orgulho, adultério, tem consequências graves na nossa família. Tem consequências graves na nossa casa, tem consequências graves na igreja. O pecado traz efeito coletivo e traz efeito individual. O pecado não afeta somente a quem pecou, o pecado afeta aqueles que estão ao seu redor. O pecado afeta a família, o pecado afeta a sociedade, o pecado pode afetar uma nação, o pecado pode afetar uma igreja. Nós começamos falando, sobre a questão da Europa. O egoísmo, às vezes, não era uma prática, mas é algo que está em nós. Talvez eles não são assassinos, eles não são drogados. Não. Mas qual é o motivo, a intenção do coração que tem levado ao esfriamento? É nisso que nós precisamos pedir ao Senhor, que sonde aquilo que está no nosso coração, porque o pecado ele afeta o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com as outras pessoas e a nossa própria vida. O pecado traz consequências naturais próprias dele, mas também consequências divinas. O próprio Deus retribui. Eu vou pedir para você abrir em Romanos 2. Romanos 2, de 6 a 11. Diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça.
Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para os judeus, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Aleluias, aqui a palavra diz, Ele retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, amém? Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Nós sabemos que nós não somos mais, por estarmos em Cristo, alvos da ira de Deus. Mas ainda assim, há consequências para o nosso pecado. A humanidade, aqueles que estão fora de Cristo, eles são alvo da ira de Deus. Mas nós que estamos em Cristo, quando nós pecamos, nós arcamos com as consequências do nosso pecado. Nós vemos lá no Velho Testamento, quando Deus disse a Davi que por causa do seu pecado, de adultério com Batseba, e de também um homicídio, ele colocou, um oficial de guerra na frente para que morresse, para que seu pecado não fosse revelado. O Senhor Deus disse a ele, por causa disso, a espada nunca se apartará da sua casa. Foi uma consequência, foi uma retribuição divina ao pecado de Davi. Nós vemos também Saul, quando Saul se revoltou contra a palavra do Senhor, quando Saul rejeitou a vontade de Deus, quando ele seguiu a sua própria vontade, o Senhor tirou dele o reino e disse, se você tivesse obedecido, a tua casa seria estabelecida, mas porque você não obedeceu, o teu reino está sendo tirado. Uma consequência para o pecado de Saul, uma consequência para o pecado de Davi, uma consequência para o povo de Israel também, quando foi levado para o cativeiro. Cada pecado, cada atitude nossa, nós temos consequências. Para pecados menores, consequências menores. Mas para pecados que alcançam, a sociedade, alcançam a família, são grandes as consequências. Mas eu quero te dizer que o pecado da rebeldia contra a palavra de Deus é sério. E a palavra diz que é como pecado de feitiçaria. Foi o que Deus disse para Saul, que a rebelião é como pecado de feitiçaria. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós temos falado, os filhos não têm mais obedecido seus pais. Os filhos não têm mais honrado os pais. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a honrar pai e mãe, honrar a nós mesmos. Porque quem vai ensinar os nossos filhos a nos honrar se não for nós mesmos? O vizinho não vai ensinar. A gente é que tem que ensinar os nossos filhos, porque a palavra diz, honrai pai e mãe, para que se prolongue a sua vida na terra. E é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa de Deus, para os filhos que honram pai e mãe. E como nós temos visto os nossos jovens hoje, se revoltando, se rebelando contra pai e mãe, se rebelando contra a autoridade constituída, se rebelando contra professores. O que tem acontecido com esses jovens? Tem tirado as suas vidas. Esses jovens têm se perdido nas drogas. Esses jovens têm sofrido toda a série aí de distúrbio que a gente não via tempos atrás, por causa da rebeldia. Rebeldia é pecado de feitiçaria. E o que a feitiçaria provoca? Quem aí vai lá, fizeram um feitiço aí para você fica morrendo de medo, mesmo sabendo que pela palavra de Deus você está coberto com o sangue de Jesus, e que nada pode, nenhum mal, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Nenhuma. Mas tem filho desobedecendo dentro da sua casa, fazendo feitiçaria dentro da sua casa, e você está de boa. A rebeldia para Deus é pecado de feitiçaria. E a feitiçaria tem começado na nossa casa. A feitiçaria tem começado no nosso lar e tem alcançado a sociedade, tem alcançado a igreja, tem alcançado a cidade, tem alcançado nações. É por isso que a Europa, vai lá ver como que está a Europa. Menino com menino, menina com menina. Vai ver se os filhos obedecem os pais lá. Acho que nem sabe mais o que é isso. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a honrar pai e mãe. E dizer para eles essa verdade, que aqueles que honram pai e mãe têm os seus dias da terra acrescentados, mas aqueles que não, Deus pode retribuir, tirando.
mais cedo, levando mais cedo, porque não tem cumprido o mandamento de Deus. E a palavra diz que é o primeiro mandamento com promessa. Nós precisamos nos sujeitar às autoridades instituídas por Deus, porque nós também não nos sujeitamos, temos arcado com as consequências da rebeldia da sociedade contra as autoridades instituídas por Deus, porque a palavra diz que não há autoridade que não seja instituída por Deus, e quando nós nos insurgimos contra essas autoridades, nós estamos nos insurgindo contra Deus, e rebelião para Deus é pecado de feitiçaria. É pecado de feitiçaria. E quanta feitiçaria nós temos feito? Quanta feitiçaria essa nação tem feito? Abra lá em Romanos 13. Romanos 13, 1 e 2 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Olha que sério isso. Nós vemos tantas postagens, né? Tantas zombarias. E o Senhor me falava também de espírito de zombaria, o que fez com que Sansão fosse cegado, o que fez com que Sansão chegasse naquele ponto que ele chegou, de ser atacado pelos filisteus, né, de chegar a ter que morrer, ser perfurado os olhos. Ele zombou das coisas de Deus. Quanta zombaria nós temos visto na sociedade, quanta zombaria. Não permita que ninguém da sua casa zombe das coisas de Deus, nem por piadinha, nem por brincadeira. Com Deus não se faz piada, com Deus não se faz chacota, com Deus não se faz brincadeira. Amém? Nem nessas figurinhas, nem nessas tirinhas, nada. Deus é santo, 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 e Ele retribui a cada um conforme as suas atitudes. É sério que nós temos visto nos Facebook, é sério que nós temos visto nos status, é sério que nós temos visto nas postagens nas redes sociais, é muito sério que essa nação tem vivido, mas o Senhor nos chama a um arrependimento, para que essa nação não venha se tornar como a Europa está hoje, por causa da rebeldia contra a palavra de Deus. Uma rebeldia à palavra. Isso é rebeldia. Isso é rebeldia que não nasceu agora, nasceu lá no Jardim do Éden, que ainda está em nós. De nós fazermos de acordo com a nossa vontade. Pecado é agir conforme a própria vontade, não conforme a vontade de Deus. Lembra que eu falei que pelo pecado é a incapacidade de viver de acordo com o que Deus espera de nós, devido ao que fazemos, pensamos e somos? Por causa dessa incapacidade, dessa rebeldia. E muitas vezes Deus usa pessoas mesmo para te falar. Porque nós somos um corpo. E Deus levantou, Cristo entregou uns para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para apóstolos. Levantou os dons espirituais na igreja, dons de profecia. E às vezes nós queremos viver isolado, e a palavra diz também que aquele que se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria. Quando nós buscamos nossa vida, viver uma vida isolada, em Provérbios está dizendo, você está se insurgindo contra a sabedoria de Deus. Rebeldia, pecado de feitiçaria. O Senhor tem falou comigo nesses dias que nós precisamos nos arrepender de toda a rebeldia no nosso coração, quanto à palavra dele revelada no altar, revelada pelo irmão, revelada até mesmo quando nós lemos, que nós olhamos e falamos, não é desse jeito não, mudou. Rebeldia. Precisamos quebrantar o nosso coração, precisamos de humildade para reconhecer que nós estamos errados. Reconhecer quando alguém nos instrui na verdade que nós estamos errados, para não cairmos no erro, para não cairmos no erro de Saul, para não cairmos no erro de Adão e Eva e de tantos homens que rejeitaram a palavra de Deus. Nós vimos aqui na quinta-feira,
Deus começou a falar comigo a partir dessa quinta-feira também. Já estava meio que pensando, né, na palavra. A rebelião de Corá, Datã e Abirão, em que a terra se abriu e tragou a família inteira. Foi falado aqui nessa quinta-feira uma rebelião contra a autoridade. E que consequência que eu olho aqui e falo, nossa, até as crianças. Meu Deus, até as crianças. Nós servimos a um Deus justo, amém? Nós servimos a um Deus santo. Nós servimos a um Deus que se ira sim, mas que é um Deus que continua sendo amor e continua sendo bom. Amém? Continua sendo bom, mas há consequências para os nossos pecados. O Senhor está nos alertando nesta noite para que há perdão para o teu pecado, mas vigie, se arrependa para que isso não perpetue e para que você não tenha que continuar arcando com sérias consequências na tua casa e na tua família. Se arrependa, mude as atitudes do seu coração. Se você realmente tem endurecido o seu coração contra a verdade, contra a palavra de Deus, contra a orientação do Senhor, se você tem procurado fazer aquilo que você acha que é certo, mas não aquilo que o Senhor tem determinado, se arrependa. Se você não tem aceitado conselho, se você não tem aceitado palavras de sabedoria, se você tem se isolado e se insurgido desta forma contra a verdadeira sabedoria de Deus, se arrependa. Se arrependa se você mesmo já se rebelou contra os seus pais. Se arrependa se você tem se rebelado contra as autoridades na sua casa, na sua família, contra as autoridades do governo. Precisamos estar atentos a isso, precisamos estar atentos que o Senhor, Ele é bom, mas Ele é justo. Ele é justo. E as consequências do pecado traz, como eu falei, uma consequência a nós, uma consequência coletiva, no nosso relacionamento uns com os outros, e também no nosso relacionamento com Deus. Traz um desfavor divino, traz uma culpa objetiva, traz um castigo divino, traz uma morte espiritual. E para aqueles que morrem em morte espiritual, porque pelo pecado todos nós já nascemos mortos espiritualmente, somente Cristo pode nos trazer vida. Por isso que em Efésios está escrito assim: Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Nós já nascemos mortos. Somente Cristo pode nos dar vida, mas para aqueles que morrem, uma morte física, se encontrando numa morte espiritual, morrerá eternamente. Isso é muito triste. Isso é muito triste, porque Cristo veio para nos dar vida eterna. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. A primeira grande consequência do pecado é a morte. A separação de Deus, a morte espiritual. Mas enquanto nós estamos nessa vida, nós temos a oportunidade, nós temos a cada manhã, a cada dia, uma oportunidade de nos arrependermos e de nos voltarmos para Deus. De nos voltarmos para Deus, de nos arrependermos e de recebermos a vida eterna. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome, a todos que o receberam e a todos que estão caminhando nessa santidade, porque a salvação, ela traz a santificação. A santificação é uma marca do regenerado. A santificação é uma marca daquele que nasceu de novo. A santificação é uma marca daquele que nasceu, que está em Cristo Jesus. É a santificação. E a glorificação é aquilo que nos aguarda quando Cristo voltar, ou quando Cristo nos levar. Mas aqueles que morrem nessa morte espiritual, sem se arrepender, vamos abrir lá em Apocalipse 20, estará numa situação de morte eterna. Todos nós devemos ter a certeza para onde nós vamos, se o Senhor nos levar. Hoje, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Será que nós estamos em paz? Será que nós podemos dizer, estarei com Deus na glória, com Cristo Jesus na glória? Se Ele me levar hoje, ou se Ele voltar hoje, será que estarei com Cristo eternamente? Será que eu tenho vida?
Ou será que eu estou numa situação de morte espiritual? Porque se nós estivermos numa situação de morte espiritual, Ele está aqui para nos dar vida. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele que nos dá vida eterna. Ele é. Nós precisamos recebê-lo. Apocalipse 20, de 11 a 15, diz assim: Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. A última consequência para o pecado é a morte eterna. Da morte espiritual, como nascemos, nos traz um desfavor divino, nos traz uma culpa, nos traz uma punição e nos traz uma morte eterna. Mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância, amém? E todo aquele que está nele não vive mais no pecado. Não vive mais em rebeldia contra a sua palavra. Antes procura fazer a vontade do Senhor. Antes procura obedecer ao Senhor. Antes procura buscar conhecer a vontade do Senhor. Você tem procurado conhecer a vontade do Senhor? Amém? Aquele que é nascido de Deus não faz mais a sua vontade, porque fazer a sua vontade é o pecado do Éden. É o pecado da rebeldia. Mas aquele que é nascido de Deus, vive para Deus, caminha com Deus, aleluias, e é de Deus, aleluias. Você pode se colocar em pé, aleluias. Peça para o Senhor sondar teu coração. Fala: Senhor, se o Senhor me levar hoje, como eu estou? Tenho vida? Como eu estou? Há algo que eu preciso me arrepender? Há algo que o Senhor precisa mostrar, Pai, em mim? Estou escravizado em algum pecado de pornografia, Senhor? O Senhor está te fazendo livre nesta noite, amém? O Senhor quer te libertar. A palavra diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Te livra de toda a escravidão do pecado. Um efeito do pecado é a escravidão. Uma fuga da realidade, uma negação do pecado. Não negue o pecado. Cristo Jesus, o seu advogado, está aqui para te perdoar e te purificar de todo o pecado, de toda injustiça. Arrependa-se. Que possamos nos arrepender de toda a rebeldia do nosso coração, no relacionamento com outras pessoas, competição, egoísmo, falta de amor, rejeição à autoridade. Que o Senhor venha mesmo nos revelando, para que possamos mesmo mudar a situação ao nosso redor, amém? Feche seus olhos. Aleluias, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu sou livre, onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre, onde o Espírito de Deus está. Seja livre, aleluia. Eu sou livre. Seja livre por Cristo nessa noite, pela graça, pela fé no Filho de Deus. Seja livre, aleluia. De Deus está. Seja livre pela palavra do Senhor. Eu sou livre,
pode estar neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, Tu reinas, misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Pai querido, Pai amado, queremos, Senhor, nessa noite, Senhor, nos arrepender, Pai, de toda rebeldia e rebelião contra a Tua vontade, Senhor. Pelo Senhor já ter falado conosco, Pai, de muitas maneiras, pela palavra, pelos homens da Sua casa, Senhor, e nós continuarmos rebeldes à Sua vontade. Pai, perdoa-nos, Senhor Deus, pela rebelião do nosso coração contra pais, Senhor, contra autoridades, contra professores, Senhor, contra governantes. Perdoa, Senhor, esse pecado que para o Senhor é como feitiçaria, Pai. E quantas vezes nós tememos o feitiço, nós tememos a macumba, nós tememos, Senhor, o mal que fazem contra nós, mas nós não tememos a rebeldia contra as autoridades que o Senhor instituiu sobre nós. Nós não tememos, Senhor, a rebeldia contra a Tua palavra que tem falado ao nosso coração. A rebeldia contra a Sua vontade na nossa vida, Pai. Senhor, que o Senhor venha mesmo nos perdoando, Pai. Aqueles aqui que têm sido tentados, Senhor, no desejo da carne, Senhor, na cobiça dos olhos. Sua palavra diz que aqueles que querem ficar ricos caem em tentações ciladas, caem em armadilhas, Senhor. Livra, Senhor, da tentação os Teus filhos, Senhor. Livra, Senhor, do desejo da carne, Pai, que haja mesmo força para vencer o pecado, força para vencer a tentação, Pai, força para vencer, Pai, o desejo de viver a Sua própria vontade, porque nós pecamos, Senhor, pela nossa motivação interior. Nós pecamos quando há em nós, o nosso interior, uma motivação que Te desagrada, uma motivação que não é correta. E isso, Pai, muitas vezes as nossas atitudes não mostram, mas só o Senhor pode ver os corações. Só o Senhor pode sondar os corações. Pai amado, muitas vezes nós queremos praticar boas obras, Pai. Queremos dar esmolas, queremos fazer o bem aos outros, mas com uma rebeldia tão grande contra a casa de Deus. Uma rebeldia tão grande, Senhor, contra o corpo de Cristo. Uma rebeldia tão grande quando está unidos com os irmãos. Pai amado, que aquilo que nós fazemos para o Senhor não tem valor algum. É palha, é madeira, é feno, Pai. Tua palavra diz que aqueles que andam na luz têm comunhão com o corpo de Cristo. Aqueles que andam na luz, Pai, estão em comunhão com o corpo. Ah, Pai querido, que possamos ter esse entendimento. Que quando estamos em Cristo, nós estamos em comunhão com o corpo. Nós estamos em comunhão, Pai, com o corpo de Cristo. Se a luz, Senhor, está em nós, Senhor, nós não vivemos, não podemos mais viver na prática do pecado. Nós não podemos mais viver, Pai amado, amando as coisas desse mundo. Pelo contrário, Pai, nós devemos nos encher do Espírito Santo. Caminhar, Pai, na Tua palavra, como essa reforma, Senhor, nos trouxe somente a Tua palavra. Pai amado, será que temos meditado na Tua palavra? Será que temos obedecido a Tua palavra? Que possamos, Senhor, abrir os nossos olhos, Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé a cada dia, Senhor. E que a Sua graça seja abundante. Senhor, te diz nesta noite que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas que você não deve continuar pecando, amém?
A graça, ela é derramada sobre você nessa noite. Mas o Senhor te diz: abandone o seu pecado, abandone essa prática do pecado, abandone e viva uma vida de santidade, aleluia. Viva uma vida de santidade, porque o Senhor virá, o Senhor voltará, e que Ele possa nos encontrar, aleluia, em santidade, vivendo a sua vontade, vivendo o seu propósito e o seu querer. Há perdão de Deus para os nossos pecados nessa noite. Há perdão de Deus para o teu pecado nesta noite, aleluia. Aquele que confessa os seus pecados, diz o Senhor e a sua palavra, Ele é fiel e justo para perdoar. Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, aleluia, e purificar o seu coração de toda impureza, de toda impureza e de toda injustiça. Em nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre na tua mente, seja livre no teu coração, seja livre na tua vontade para fazer a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor nos dá vida e nos dá vida eterna. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. Santo e maravilhoso Deus. Glória a Deus, aleluias. Persevere nessa vida de santidade, porque o Senhor Jesus em breve voltará. Ele diz assim: bem-aventurado aquele que guarda a palavra dessa profecia, porque em breve eu virei. Em breve, amém? Temos alguns recados, não sei se os recados aqui já estão. Se não tiver, eu falo depois. Amém. Glória a Deus. Nós encerramos o estudo das parábolas e nessa terça-feira nós vamos ensinar o estudo de Provérbios. Aleluia! O caminho da sabedoria. Você quer conhecer o caminho da sabedoria? Vem estudar conosco o livro de Provérbios. Amém? Há muita sabedoria em Provérbios para nós, que nós podemos aplicar na nossa vida. Não se isole, né? Não, vem aprender conosco, não se isole. Vem aprender da sabedoria de Deus, amém? Terça-feira. E também na terça-feira haverá um discipulado para os pré-adolescentes, iniciando a caminhada cristã. Glória a Deus! Iniciando a vida cristã, a caminhada cristã. Estaremos aqui nesse tempo, né, até o final do ano. Eu acredito que até final de dezembro nós encerramos, então seriam aí 2 meses. Né? Se passar talvez o 1º ou 2º de janeiro, nós já estaremos encerrando esse discipulado, tá? Aí tragam seus filhos, quem tem pré-adolescente aí na sua casa, traga, ensina os seus filhos no caminho do Senhor, amém? E vem aprender junto Provérbios também, conosco. Quinta-feira, continuamos no propósito, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estará conosco a Olga, amém? Esposa do evangelista Camargo, estará conosco aqui para ministrar uma palavra de Deus aos nossos corações. Continuamos aí também no propósito de jejum e oração pela nossa casa. Eu creio que Deus já está fazendo grandes coisas na nossa família, alinhando muitas coisas. Deus é Deus de alinhamento, amém? Ele é Deus de bênção, Ele é Deus de promessa, mas Ele é Deus de alinhamento. Que possamos nos alinhar conforme a sua vontade. Relógio de oração, a partir de sexta-feira, às 10 horas. É mais cedo, né? Os jovens, 9h20, né? 9h20? 9h20, os jovens aqui na sexta-feira, amém? Iniciando o relógio de oração. Eu acho que os recados eram... falta um recado. Domingo pela manhã teremos uma reunião com os obreiros, das 8 às 10, até mais tardar 10h30, porque nós teremos aqui um café da manhã. Então, se você quer obreiro nesta casa, venha participar conosco no domingo, das 8 às 10h30 da manhã. E à noite, culto de ceia do Senhor. Às 18 horas, venha com alegria celebrar ao Senhor, traga sua primícia, amém? Vamos para já montarmos as próximas cestas do mês de novembro. E glória a Deus, somente a Deus a glória. Aleluia, glória a Deus, estenda suas mãos,
Pai amado, te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua bondade dura para sempre. E que Teu amor, Pai amado, a graça do Seu Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo, Pai, repouse sobre nossas vidas, desde agora e para sempre. Você diz amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor.